Roger, aqui, boa noite. Boa noite. Queria, Roger, que você fizesse uma avaliação dessa vitória, se você concorda que foi talvez a melhor atuação do Internacional sob o seu comando e talvez uma das melhores na temporada, e como o Inter encontrou tantas facilidades, mesmo com 11 contra 11 aqui contra o Juventude, que foi um grande adversário aí durante a temporada. Bem, na verdade não foram tantas facilidades, né? Porque o jogo ele se manteve equilibrado, bem próximo ali até do 25º minuto do jogo, com o Juventude fazendo uma pressão alta, nos impedindo de construir e criando volume, né? Pela pressão jogando dentro de casa. Depois, quando a gente conseguiu encontrar nessas alternativas, as rotas de saída ali, tecnicamente a gente conseguiu controlar melhor a partida e a partir daí dominou as ações, né, ofensivas. Claro que com um jogador a mais depois da expulsão do Sam, as coisas acabam ficando um pouco mais controladas e a gente, além do controle técnico, né, você tem um controle de espaço em função de ter um jogador a mais no jogo. Eu acho que foi uma grande partida, sim, né? Valorizada por um grande adversário, né? Esse ano se reviveu entre as partidas entre Juventude e Internacional, né? Um clássico estadual, né? Que estava, de uma certa forma, ali adormecida, né? E é tão bom ter essas rivalidades, né? Ver o estádio cheio e as equipes brigando por algo importante na competição. Acho que foi uma grande atuação, o resultado mostra a nossa superioridade e uma sequência importante, né, de crescimento. É um resultado e a partir daqui denota o crescimento que a gente vem tendo gradativamente depois da chegada. Rogério, boa noite. Eu estou aqui no... Boa noite, estou vendo. Acho que hoje foi, talvez, acho que a melhor atuação do Inter sobre o seu comando e foi um jogo em que o Inter dominou do início ao fim o adversário. Essas atuações, ver o time do Inter jogar assim, também tendo, apesar dessa semana nem tanto, mas em outros momentos um pouco mais de tempo que você teve para trabalhar, a gente pode esperar um Inter que consiga cada vez mais manter o nível de atuação que foi hoje. A gente sabe que placar às vezes é complicado a situação do jogo, mas o nível da intensidade da atuação como foi hoje. E gostaria que você falasse, por gentileza, sobre o Ener Valencia, né? Porque hoje ele teve duas boas chances, acabou não fazendo, mas a gente vê que você colocou ele em campo pelo momento do jogo para também recuperar o centroavante. Então, foi uma partida, né, como eu frisei anteriormente, que ela relata, através do resultado, a superioridade que a gente teve, valorizada pelo momento que o nosso adversário vive e os confrontos anteriores que a gente teve. Então, isso gerou uma grande expectativa para a partida. Vejo que a gente vem evoluindo, sim, né, encontrando aí alternativas importantes, tanto para iniciar a partida quanto para fazer as mexidas necessárias dentro do jogo. Depois do que o jogo ficou mais controlado, a ideia foi promover as alternativas e, na figura do Ener, né, buscar recuperá-lo. Né? Ele entrou bem, teve duas oportunidades importantes, quase marcou, mas o processo é esse, a gente valorizar todos, entender que não são 11 só que vão nos levar para o alto da tabela, é um grupo inteiro, né? Valorizar muito essa atuação, o tempo de trabalho ele começa a aparecer, os jogadores começam a se sentir mais à vontade no modelo, a intensidade do jogo ela começa a aparecer nas ações, tanto defensivas como ofensivas, e é o tempo, as 2 semanas que nós tivemos aberta da possibilidade de tu conseguir trabalhar fisicamente, tecnicamente, taticamente, e esse momento agora da data FIFA é outro momento, né, que a gente vai ter algumas ausências, né, porque tem uma antecipação de um jogo, né, mas o grupo acho que pode dar conta, né, com bastante vontade, né, nessa sequência. Descansar agora um pouco os atletas e voltar com tudo na semana. Roger, aqui queria te ouvir sobre, claro que o resultado é importante, né, a vitória conquistada aqui no Jacone, em Caxias, mas queria te ouvir sobre 2 episódios pré-jogo. A saída do Robert Renan, estava na delegação, está aqui em Caxias, mas não jogou. O que aconteceu? Como é que você foi comunicado? Quando foi comunicado? E sobre o protesto da torcida do Juventude, né, que deu para perceber, ele jogou muitas notas com seu rosto, ficou jogando, todo momento que você se levantava para ir na beira do campo, tinha xingamento, tinha objetos lançados no campo. Como é que
você lidou com isso nessa noite? Com relação ao Robert, né, a janela, desde o começo da janela aberta, vai haver as especulações, né? Porque os jogadores do Nacional, eles acabam chamando a atenção do mercado, né? Faz parte, né? E nesse finalzinho de janela, né, tanto o Vitão quanto o Robert, né, já as especulações aconteceram, o negócio vai e volta, e hoje ele esquentou, né? E na figura da direção e do comando técnico, a gente entendeu, né, até que se resolva a situação, né, até porque o jogador fica mexido com isso, que era importante, né, que ele ficasse de fora nesse momento para poder decidir as coisas, por sim ou pelo não, né, pela saída ou pela permanência. Né, como treinador, né, esse último movimento, claro que, né, no finalzinho da janela, tem uma tendência de, né, mexer com a estrutura da organização, das contratações e tal, né, mas como ex-atleta, por vezes é o momento do atleta poder seguir a sua vida. Eu falei para o Robert que eu não desejo daqui a 10 anos reencontrá-lo e ele me dizer que eu impedi, né, através de segurando a sua saída, de que ele pudesse evoluir como profissional. Agora, também disse para ele que o clube tem a responsabilidade, né, que tendo as suas demandas, podendo organizar ou não o seu desejo de saída, né? Isso faz parte das decisões tomadas por parte da direção dos clubes. Agora, com relação ao protesto, são os amores e os ódios, né? Acho que é muito próximo esse sentimento um do outro, né? Claro que não é nada confortável, né? Mas eu sempre digo que eu não estou acostumado, mas eu estou adaptado a esse ambiente. A adaptação que faz com que não gere nenhum ressentimento. Está tudo dentro da regra do jogo. Boa noite, Roger. Tudo bem? Aqui algumas semanas atrás, no início desse trabalho, tu falou sobre um primeiro passo que seria começar a explorar corredores intermediários, associação, pelos espaços do campo. Eu acho que deu para ver o Inter fazendo bem isso hoje. Queria saber qual é o próximo passo, taticamente, desse teu trabalho, como tu enxerga, e também a meta do Inter com esse Campeonato Brasileiro, aonde dá para sonhar, aonde o Colorado pode sonhar em chegar? A gente quer escalar essa tabela o mais rápido possível, né, para poder almejar coisas maiores da competição. Matematicamente, né, ainda há pontos, né, para ser o primeiro, né, mas a gente sabe que a dificuldade do campeonato é grande, né, então é jogo a jogo, né, transformando cada evento num jogo de final, né, e a evolução do time, ela passa, né, por jogadores entenderem a forma como o comando técnico deseja que o time ande pelo campo, né, com um jogo de associação, né, se não for associado, buscar as profundidades, né. Hoje a gente pôde ver, acho que no segundo gol ali, um belo gol de trama de passes curtos, né, e busca de profundidade com a presença da área e a área bem cheia, né, ou pelo menos com um jogador bem colocado, que foi o Gabriel. A evolução, ela é nítida, né? E o que a gente espera é sustentar essa evolução, mesmo com as trocas, mesmo com as ausências, mesmo com as saídas e chegadas. Hoje eu fiz questão de estrear o Natan para ele ter um pouquinho ali do contato com o campo, né? Tem o Cleiton que está chegando também, né? Dentro desse novo momento. A partir da semana que vem, com a janela fechada, né? Se acalma um pouco os ânimos, né? E a gente consegue olhar para um horizonte, né? Sem pensar em trocas recentes ou as surpresas que possam haver no caminho. Roger, boa noite. Boa noite. Na sua última entrevista, né, você chegou a falar sobre o trio de meias que o Inter tem, né, num formato um pouco diferente, com o Tabata, o Alan Patrick e o Gabriel Carvalho. Hoje, né, o Tabata participa do gol do Borré, o Gabriel faz o gol, o Alan entra muito bem. Então, queria te ouvir um pouquinho como o Tabata e o Alan Patrick, por exemplo, podem contribuir com o Gabriel Carvalho, que está cada vez mais à vontade, driblando, pisando na área para fazer gols. E você é um cara que lançou muitos jovens na carreira. Como é que você está vendo essa ascensão praticamente meteórica do Gabriel Carvalho no profissional do Inter? Então hoje eu cobrei dele que já estava na hora dele fazer o primeiro gol, né? E disse para ele ir lá me abraçar, né? Não foi, mas tudo bem. Ele é um jogador que ele está descobrindo os caminhos do campo nesse ambiente profissional, né? É diferente você jogar com jogadores da sua idade, né, e tá no profissional onde os jogadores têm uma leitura melhor do jogo, tem mais força, e aí ele está construindo essas alternativas, né, e já estava merecendo, né, fazer o seu primeiro gol no profissional. E aí esse trio de jogadores que a gente tem ali, né, ele nos dá alternativas muito importantes,
né? A gente consegue ter na figura do Gabriel, quando ele vem por dentro da articulação, jogada de profundidade, né? E drible de linha de fundo. O Tabata tem ali a sua capacidade de articulação num espaço muito curto. A jogada de associação ali, que com mais um canhoto no campo, que é o Maia, nos dá a condição de botar mais gente do lado da bola e fazer um jogo associativo de